É lamentável termos que estar aqui hoje ainda a falar de exames nacionais. O Ministro admitiu hoje a possibilidade de as classificações dos exames nacionais não poderem ser publicadas na sua totalidade. Nomeadamente na data prevista, o que revelando, aliás, continuam por classificar um conjunto significativo, e um conjunto significativo são milhares de itens da prova, e esta admissão constitui o reconhecimento inequívoco que o Ministro perdeu, de facto, o controle da situação. Mais grave ainda, vem assumir, aliás, em vez de assumir as responsabilidades que lhe cabem, o Ministro voltou a procurar culpabilizar os professores. Numa tentativa inaceitável de desviar as atenções do verdadeiro problema, e isto é um ataque injusto e indigno, aliás, à semelhança do que já tinha sido feito pelo próprio Primeiro-Ministro ao lançar suspeições sobre os professores, insinuando que estes estariam a bloquear o processo. Os factos demonstram exatamente o contrário. Quem governa é que falhou. Quem tinha a responsabilidade de planear, de organizar o funcionamento do sistema, deste sistema, era o Governo. Os professores não criaram esta crise. Pelo contrário, evitaram que ela assumisse proporções ainda mais graves. A plataforma informática falhou porque antes falhou uma decisão política. O desmantelamento das estruturas técnicas e operacionais do Ministério da Educação, feitas por este Governo, feitas por este Ministério da Educação, Ciência e Inovação, enfraqueceu a capacidade de resposta da própria administração educativa, e isto quer dizer que este caos não caiu do céu, foi criado. Relembramos que o Governo extinguiu um conjunto de organismos dentro do Ministério da Educação, reduziu e dispensou técnicos com larga experiência na condução destes processos, destruiu a capacidade e experiência e a capacidade de resposta que durante décadas garantiram que os exames funcionavam. Chamou a isto de modernização, em nome de uma alegada reforma, ignorou todos os alertas, até de um teste piloto, um exame de filosofia realizado em 2025, que teve exatamente as mesmas falhas. Num processo, aliás, este pautado por amadorismo, experimentalismo, e mesmo assim o Sr. Ministro avançou, quis avançar. Aliás, as consequências estão agora à vista de todos. Sempre a transformar os professores nos amortecedores permanentes dos seus próprios erros. Foram milhares, e repito, milhares os docentes que receberam provas durante a noite, durante o fim de semana, trabalhando horas consecutivas, muitas vezes sem qualquer previsibilidade de apoio, impedindo estes professores, o colapso do processo de classificação. Gastaram-se milhões, mobilizaram-se milhares de elementos das forças de segurança e depois são os professores a classificar itens de madrugada e técnicos no armazém a procurar folhas para digitalizar de lanterna na mão, como deu a própria comunicação social. Passou a própria comunicação social. Apesar desse esforço extraordinário, são agora os primeiros, voltam agora a ser os primeiros a ser responsabilizados. Esta atitude é inaceitável e revela uma profunda falta de respeito por quem todos os dias garante o funcionamento da escola pública. Só graças ao seu profissionalismo, sentido de responsabilidade dos professores, é que o sistema não entrou em ruptura total. Os exames nacionais exigem rigor, transparência e confiança, e essa confiança foi profundamente abalada. Os alertas foram sucessivamente ignorados e as fragilidades do sistema, que o sistema tinha demonstrado, foram totalmente desvalorizadas. Ou seja, o que hoje acontece não é fruto do acaso nem de uma fatalidade tecnológica. Reiteramos que isto é o resultado de opções políticas irresponsáveis, erradas e de uma gestão incompetente. Os alunos e as suas famílias têm o direito de questionar como podem confiar plenamente em resultados produzidos por um sistema que o próprio Ministro, disse ele, não garante estar em condições de assegurar a fixação dos próprios resultados. Não é aceitável que falhas de gestão, erros tecnológicos e decisões políticas sejam descarregadas sobre quem está nas escolas. Os professores fizeram, eu repito, os professores fizeram e continuam a fazer a sua parte
Aliás, cumpriram muito para além daquilo que lhes era exigido. O Governo, esse sim, falhou naquilo que era a sua responsabilidade essencial, que era assegurar um processo de exames credível, organizado e digno. Depois de tudo o que aconteceu, o Ministério da Educação já não pode, de facto, continuar-se a esconder atrás dos professores. Aliás, este Ministro da Educação não pode continuar a esconder-se atrás dos professores. No Estado de Direito Democrático, governar significa assumir as consequências das próprias decisões políticas. E chegou, de facto, o momento de o Governo deixar de procurar bodes expiatórios e assumir com humildade e transparência o fracasso da sua atuação. Os professores, os alunos e as famílias merecem todo o respeito. E o país merece um Governo que assuma as suas responsabilidades, em vez de procurar culpados entre aqueles que, de facto, evitaram que esta crise fosse ainda mais grave. O país não merece esta longa lista de mentiras. Não merece um responsável político que mente sobre o funcionamento da plataforma. Não merece um responsável político que mente quando, por exemplo, no dia 1 de julho disse que os exames estavam digitalizados. Que mente quando acusou os professores de alarmismo e que as denúncias eram, na maioria, falsas. Mentiu quando disse que não foram dadas as instruções para classificar as respostas incompletas. E o pior é que parece que isto não acabou. Nisto garantiu que todos os problemas tecnológicos estavam resolvidos. Nós vamos entrar na segunda fase de exames. Disse que mantinha o formato, insinuando até que o obstáculo era o processo de classificação dos professores e pedindo-lhes, imaginem, um esforço adicional. A realidade, de facto, comprova o que a FEMPROF afirmou em Viseu, no dia 8 de julho. Fernando Alexandre não tem condições políticas para o exercício deste cargo. Muito obrigado e, portanto, passamos, se assim o entenderem, às questões que queiram colocar. Eu perguntava, o Ministro de facto admitiu essa possibilidade de não serem publicadas as notas de exame amanhã. Que informação há mais sobre isso? É de facto um risco? Vão ser publicadas algumas notas? Não são publicadas nenhumas? Informações... Foi um discurso um bocadinho ambíguo. Sim, foi, como sempre. Informações não temos. O que sabemos é o que o Ministro disse, que amanhã iam publicar as classificações, mas também sabemos hoje que ele desesperadamente fez um apelo aos professores classificadores, como se a culpa fosse dos professores classificadores. Aliás, ele até deu uma nota que faltavam milhares de itens por corrigir e depois foi elencando um conjunto. Aliás, por acaso do exame português, que é o mais complicado, porque era o que tinha mais gente. E já agora recordar aqui que o exame português, que se realizou, se não estou enganado, no dia 16 de junho, os classificadores portugueses receberam o exame, e costumam receber 2, 3 dias depois, receberam o exame no dia 29 de junho, quase 15 dias depois. Portanto, houve ali logo uma compressão dos prazos. E os classificadores de português e não só, além de terem recebido os exames tardiamente, foram sendo, ao longo do tempo, enfim, enxameados, digamos assim, e utilizando a expressão com todo o respeito, com provas, com itens, sempre para corrigir. E, portanto, aquele prazo nunca foi dilatado, ao contrário do que o Sr. Ministro disse. Os prazos para a correção dos exames foram continuamente comprimidos. E, portanto, a informação que temos é esta. De facto, amanhã, supostamente, e deste desesperado apelo que o Ministro fez, mas também temos a informação que ontem, um conjunto, muitos professores ainda estavam a receber itens. E também temos a informação que durante esta noite e durante esta madrugada, professores estavam a corrigir itens de classificação. E hoje, a esta hora, há pessoas que estão a corrigir itens. E, portanto, é este processo que, ao contrário do que o Ministro foi dizendo, agora, de facto, já tem uma relutância em dizê-lo, nunca correu com normalidade. Processo que nunca correu com normalidade e, como dissemos aqui agora, só não se complicou ainda mais pelo empenho dos professores. Estes professores que estão a ser responsabilizados por falhas do sistema, por opções políticas erradas,
por força de um desmantelamento do Ministério da Educação que reduziu a capacidade de resposta da administração educativa, são estes professores que garantem a continuidade do sistema, que apesar de tudo garantiram que o processo de correção dos exames vá sendo, enfim, vá andando. São estas pessoas que estão a ser responsabilizadas. Estão a ser responsabilizados por este Ministro, de forma inadmissível também por um Primeiro-Ministro das declarações que aqui há dias prestou, como vocês sabem, e ontem até por um deputado, um líder do grupo parlamentar do PSD, que de facto fez declarações inadmissíveis, uma coisa de facto, e eu acho que nem vale a pena comentar. Bom dia, Duarte Rosa da TSF. Referiu que milhares de professores receberam provas durante a noite, relativamente a esta noite especificamente? Há aqui uma questão que importa ter em conta. Nós agora, as provas, digamos, os itens que faltam classificar, são os mais complicados. Se ontem referia-se que... Espera só um bocadinho, porque os microfones não estão. 1% de itens em falta, certo? Ok. Bom, 1% de itens em falta, estamos a falar de 3 mil. 3 mil. E são aqueles itens que até ao momento, 15 dias passados, não foi possível, por alguma razão, encontrar. Portanto, há aqui uma corrida contra o tempo. E, portanto, são esses itens agora que, esgotado o prazo de classificação das provas, desses itens, o Ministério tentou, através do Júri Nacional de Exames, através de contactos telefónicos, não deixa de ser, enfim, lamentável esta situação, dizer que os professores não estão disponíveis. Uma coisa é eu, enquanto trabalhador, receber uma ordem de serviço a dizer-me que tens esta tarefa, tens que a fazer. Outra coisa é receber um telefonema, nada escrito, um telefonema em que me dizem assim: importas-te de classificar não sei quantas provas? E eu posso dar 2 respostas. Eu conheço professores que deram as 2 respostas possíveis. Importo-me, não quero. E professores que até... Conheço o caso de uma professora que, pela classificação que o Primeiro-Ministro fez, até pertencerá ao grupo das maléficas, não é? Daquelas pessoas que oferecem resistências porque têm algumas discordâncias com esse processo. Mas essa professora aceitou, não pelo Ministro, mas pelos alunos, disse o mesmo, ao Júri Nacional de Exames, receber essas provas. E disseram-lhe assim: até ao meio-dia tens essas provas para classificar. Pois, chegou ao início da noite, nada. À meia-noite, nada. Às 8 da manhã, nada. Às 10 horas, nada. Ou seja, onde é que andam as provas, os itens em falta? E, de facto, o drama que hoje existe é esse. Esses itens em falta vão aparecer? Se aparecerem, o Ministro tenta aqui atirar responsabilidades para cima dos professores. O Ministro, se calhar, se pretende ter todas as provas classificadas, o que deveria fazer, se essa é a opção que quer fazer, era prolongar o prazo. Agora, isso tem implicações. Não o fazendo, como é que isto pergunta, e o que é que vai acontecer? Amanhã vão ser publicados os resultados todos? Fernando Alexandre é que tem que dar essa resposta. Porque, de facto, estes últimos itens são aqueles que, até ao dia de hoje, e já passaram 15 dias, não foi possível encontrar e não foi possível disponibilizá-los na plataforma para os professores os classificarem. E esse é que é, de facto, o grande problema, e estamos numa situação absolutamente lamentável. Não sabemos como é que isto vai terminar, como é que se vai sair deste buraco, se quisermos assim. Mas, portanto, todos os itens que estão em falta estão desaparecidos, digamos? Eu não sei se estão desaparecidos, ou se a pergunta que eu faço é esta. Então, mas porquê é que não atingimos, respondo com uma pergunta, porquê é que não atingimos os 100%? Não atingimos os 100% porque o que falta não foi possível ainda disponibilizá-lo a professores classificadores. Se não foi possível disponibilizá-los, porquê é que isso acontece?
Porquê é que isso acontece? Isso é Portanto, eu quando digo que não aparecem é neste sentido. Não foram ainda disponibilizados. Agora, já neste momento já foram todos encontrados, já foi tudo disponibilizado. Que tempo têm os professores que foram contactados telefonicamente para resolver esta situação? Já está tudo, enfim, tratado? Só Fernando Alexandre é que pode responder de facto a essa questão, porque quem digamos assim, dirige este processo é o Ministério da Educação. Agora, o que é absolutamente lamentável é que a cada adiamento, a cada problema que surge, procurem sacudir a água do capote e atirar as responsabilidades para aqueles que até os professores, eu falei ainda há pouco com uma classificação, estão fartos disto, querem que isto acabe de uma vez por todas. E o Ministro ainda diz na segunda fase, é tudo igual, os problemas tecnológicos estão resolvidos e, portanto, o ponto é este. Portanto, não compreendo que... Desculpa. Para concluir, não compreendo, portanto, que se repita o mesmo processo na segunda fase, apesar das garantias que os problemas na primeira serão resolvidos. Para concretizar... Nós ainda não acabámos a primeira, e nem sabemos como é que ela vai terminar, se vão publicar os resultados todos, só vão publicar alguns, que tipo de compensação vão dar, se for essa a opção, para os alunos que virem os seus resultados não publicados, se vão ter que dilatar o prazo, se vai acontecer como o outro dia, que a meia-noite entrou pela madrugada adentro e durou até à meia-noite do dia seguinte. Não fazemos ideia. Quem de facto tem que responder a isto é o Ministro da Educação. Meteu-se numa grande alhada, meteu-nos a todos numa grande alhada e tem que encontrar uma saída para esta situação. Agora, não pode é tirar a responsabilidade para cima daqueles que estão a dar o melhor de si a responder a este problema, nem insinuar, como fez o Primeiro-Ministro, que o facto dos professores concordarem ou discordarem com os exames, concordarem ou discordarem com as opções do Governo, os faz ter menos brio no exercício da sua profissão. Os professores são briosos independentemente de concordarem ou de discordarem com algumas das opções de política educativa do atual Governo. Do atual Governo ou de outro Governo qualquer. Eu ia só questionar-lhe a propósito da segunda fase. Eu sei que ainda nem terminamos a primeira, mas como falou-se muito aqui de um caos, apesar deste caos, Fernando Alexandre continua a dizer que a segunda fase vai ser igual. Milhares de alunos, se não estou em engano, tiveram de se inscrever para a segunda fase sem sequer saberem as notas. E, portanto, sem saberem sequer se vão necessitar de ir ou não. O que é que a FEMPROF acha que deveria ser feito de diferente nesta segunda fase? Ou o método, porque a plataforma informática, como vimos, não resultou. Respondo-lhe com uma pergunta. Que resultados vamos ter afixados? E se os resultados, os tais 99% que nós estamos a admitir, parece que está tudo bem, não sabemos. São muitos os professores que cotaram com 0 itens que estavam em branco. O facto do item estar em branco não quer dizer necessariamente que o aluno não tenha respondido. Pode ter havido um problema da digitalização, pode faltar informação. Esse aluno, quando for consultar os resultados afixados, vai dizer assim, bom, eu estava à espera de X e afinal tenho muito menos. Portanto, vou pedir uma reapreciação ou vou inscrever-me na segunda fase. Não sabemos sequer a dimensão. O que nós sabemos é que esta primeira fase foi um absoluto desastre e por culpa do Ministério da Educação. O Ministro diz que está tudo resolvido, mas ainda nem sequer conseguiu resolver o problema da primeira fase. É um bocado como quando nós, temos um problema qualquer, não conseguimos resolver e começamos a falar do que vem a seguir, mas primeiro há que resolver o que está agora. Na segunda fase nós vamos ter aí um período, nós na segunda fase
vamos ter também um aumento de pedidos de reapreciação, que não é só da primeira fase, que vai acontecer também na segunda. O processo foi-se arrastando. E isso depois vai entrar por agosto dentro. Mas E podemos concluir que, mesmo que as pautas sejam fixadas amanhã, os alunos nem sequer podem confiar na nota que aparece lá. Tanto não podem que o que se prevê é um pedido de reapreciações muito elevado, não é? Mas eu estava a falar do pedido de reapreciações que vai acontecer na primeira fase. Nós estamos prestes a começar a segunda fase. E na segunda fase vai haver também um pedido de reapreciações muito elevado, provavelmente, e nós depois vamos arrastar isto pelo mês de agosto. Não é? E essa é que é a questão central. Onde é que fica aqui o direito a descanso? Onde é que fica aqui? Nós estamos, neste momento, estes cerca de 11 mil classificadores deviam estar nas escolas, e estão também, a preparar o próximo ano letivo. Este é o tempo das reapreciações também, do que foi feito durante o ano, dos balanços, das correções, das análises, etc. e tal. E, portanto, em setembro, estes professores deviam, aliás, no final de julho, este processo tinha que estar finalizado para em setembro, em agosto. Férias, descanso e em setembro. E isto compromete tudo isso. E aqui a perguntar justamente isso, se o início do ano letivo está comprometido. Pode comprometer o próprio, de certeza que compromete o início do ano letivo. A organização das turmas, as matrículas, tudo isto evidentemente que esse processo, as escolas estão a fazer isso. Mais uma vez, com todo o profissionalismo e empenho que os professores têm, os professores fazem isso. As escolas estão a fazer, com esta sobrecarga, estão a fazer todo esse processo, a organização da turma, das turmas, da acesso aos novos professores também, da distribuição de horários. E, portanto, isso em setembro. Agora, isto é uma sobrecarga brutal em cima das escolas. E atenção, neste momento, e repito, os processos de reapreciação, hoje há uma reunião com o Ministro da Educação, que era de manhã, ia ser à tarde, onde foi adiada para a tarde, onde supostamente os diretores das escolas vão receber informações em relação ao processo de reapreciação das provas. As provas vão voltar para as escolas, são os secretariados de exames que depois anulam os anonimatos, que é para se tentar perceber, e depois é a digitalização. Aliás, é dar aos alunos, enviar aos alunos que pedirem a possibilidade de ver as provas, para depois decidirem se vão pedir o processo de reapreciação, e isso é um processo que vai agora estar nas escolas a ser feito também pelos trabalhadores das escolas e pelos professores. Portanto, é tudo isto que está a acontecer neste preciso momento. O Educa está a dar por esta altura uma sessão de esclarecimento para saber como é que vai funcionar a plataforma e o processo, como os alunos podem consultar as provas. Que indicações é que têm desse processo? Também prevêem problemas? As indicações que tem o Ministro. Essa reunião foi adiada para as 16 horas. Era às 10 de Havia manhã. uma às 10 e outra às 2h30, e a indicação que temos é que passaram para as 16 horas. E, portanto, aí serão dadas indicações. Então ainda não receberam qualquer tipo de indicações? Não sabemos quais são as indicações. Sim, nesta reunião, eu ainda ontem estive à fala com uma diretora, e a única coisa que ela sabia é que no dia amanhã teria que afixar as pautas que hoje chegaríamos. E hoje... Pronto. Obrigadíssimo. Isto é uma... Portanto, a única coisa que ela sabia no final da tarde de ontem é que, portanto, na sexta-feira, amanhã, as pautas seriam afixadas e que durante o dia de hoje receberiam as provas. Agora, como ia correr esse processo, como vai correr o processo, que também, enfim, se calhar muita água ainda fará correr, da disponibilização da prova e da classificação ao aluno, não sabiam absolutamente nada. Ontem, às 18h42, receberam um e-mail a dizer que hoje teriam então as duas sessões, uma às 10 e outra às 14h30. Ao que parece, hoje de manhã,
receberam informação que a reunião tinha deslizado para as 16 horas. E é nessa reunião, precisamente, não deixa de ser curioso, porque começa às 16 e há trabalho, aquela reunião é para explicar o trabalho que tinham que fazer hoje, não é? Para preparar o dia de amanhã. E, portanto, nessa reunião é que serão então prestadas as informações relativamente a como é que agora, porque agora vamos entrar numa nova fase. Sejam afixados, quando forem, todos os resultados ou os 99,3%, que parece que é o último número, como é que vai correr então o processo a seguir, que tem duas partes. Uma é a fixação dos resultados em si, o outro é o acesso que os alunos e os encarregados de educação terão à prova e à classificação da prova. Em relação a amanhã, a queixa entregue na Procuradoria FENPROF mantém entregue? Sim, nós amanhã às 9 da manhã vamos entregar na Procuradoria-Geral da República o pedido, que, enfim, recordo que nós estamos em plena reunião agora do Secretariado Nacional e estamos, enfim, a ultimar o pedido, o texto, e amanhã entregaremos diretamente na Procuradoria-Geral da República. Qual é a intenção? A intenção, de facto, é o apuramento de responsabilidades. Tem que ser apuradas responsabilidades técnicas, tem que ser apuradas responsabilidades políticas, e é isso que vamos fazer amanhã. Não podem ser os professores, enfim, a ser continuamente assacados das responsabilidades de tudo o que está a acontecer. E, portanto, essa triagem tem que ser feita, e por isso amanhã estaremos os três, provavelmente mais alguns dirigentes do Secretariado Nacional da FENPROF, às 9 horas, da Procuradoria-Geral da República, a entregar, de facto, essa queixa, esse pedido de inquérito, essa auditoria, enfim, ao Sr. Procurador, é um texto, uma carta dirigida a ele. O Ministro da Educação hoje dirigiu um pedido de desculpas aos professores que tinham corrigido a prova por 3 vezes. Como é que tem para fincar este pedido de desculpas? Um pedido de desculpas não é a primeira vez que ele o faz, mas também não é a primeira vez que ele ofende os professores. Aliás, ao longo deste processo, ele teve uma evolução. Começou primeiro por culpabilizar os agrafadores, depois os professores, e foi por aí fora, e de facto, neste momento, acaba a pedir desculpas, mas é um pedido de desculpas que nos parece um bocado desesperado, de alguém que, de facto, como dissemos aqui, perdeu o controle da situação. Mas o pedido de desculpas não invalida tudo o que tem sido feito. E é importante dizer aqui uma coisa. E nós dissemos na tal conferência de imprensa, que afinal não foi em Viseu, foi no Porto, fui eu que me enganei, a resposta à verdade. Quando nós dizemos que este ministro não tem condições políticas para continuar a ser ministro, não é só por causa do caos nos exames, é por tudo o que aconteceu e por tudo o que ele tem feito e pelas responsabilidades políticas que ele tem. Por exemplo, na condução de um processo que devia ser de valorização da carreira, estamos a falar da revisão do Estatuto da Carreira Docente, e que não vai nesse sentido. Do que percebemos até agora, nós estamos na 12ª, vamos no dia 22 de julho para a 13ª reunião, nós estamos no segundo tema de 7, que supostamente era para acabar por agora, para entrar, enfim, em fase de conclusão no início do próximo ano letivo. Portanto, vamos no segundo tema. Mas mesmo esse segundo tema, do que se percebe, e a FENPROF tem denunciado ao longo dos tempos, deste processo que decorreu, desta revisão do Estatuto, tem denunciado, não há nada ali que se vislumbre no sentido da valorização da carreira. Nada. Tanto no tema 1 como no tema 2. E isso é responsabilidade deste ministro. Paralelamente a isso, e por força disso também, porque não há nota nenhuma, e se não há visibilidade a um processo de valorização dos professores, nós temos nas escolas também um problema que ele não consegue resolver e que se vai agravando, que é o problema da falta de professores. É o problema que se vai agravando. E os sucessivos paliativos que ele vai arranjando, os planos de sucesso 1, 2, 3 e por aí fora, não resolvem. E os dados todos dizem, os dados nós conseguimos ter acesso, e o problema da falta de pessoas é um problema que se vai agravar. Foi o ministro, e os resultados estão aqui também, que destruiu, que desmantelou o Ministério da Educação.
E este não é o problema. Nós já nos concursos, na mecânica dos concursos, havia problemas. Por força do desmantelamento do Ministério da Educação e o criar uma agência que se chama Agência para a Gestão do Sistema Educativo, que não dá resposta. As pessoas questionam, não têm respostas, nós também, um conjunto de problemas. Ou seja, é uma agência que não gera bem o sistema educativo. É um ministro, na criação dessa agência, nós, enfim, olhamos para a estrutura, permite a privatização do sistema educativo. Aquela agência que está ali criada diz que podem ser externalizados serviços e que podem ser privatizados serviços de apoio à educação. Esta é a agência. E por tudo isto, este é um ministro que, de facto, não merece a nossa confiança política. Mas nós, quando estamos a falar de um ministro, estamos a falar das políticas educativas. Porque nós sabemos também que não é pela mudança de um ministro que as coisas melhoram, não é? Que as coisas mudam. A mudança tem que ser cá mais atrás. E tem que ser este governo que tem que mudar as políticas educativas.